Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus seja a vossa força. Hoje, sexta-feira, é o quinto dia de oração na semana pela valorização da vida. Uma iniciativa da Missão Koinonia que tem como carisma de, através da misericórdia divina, aliviar o sofrimento e infundir vida. Através das 14 obras de misericórdia, nós nos propomos a ser no mundo presença amorosa e misericordiosa de Jesus. E nós queremos, com esta semana, trazer para a discussão, para a reflexão, aquilo que é o nosso objetivo social, que é o combate à depressão e a luta pela erradicação do suicídio. Hoje, com muita alegria e com muita satisfação, eu estarei recebendo a psicóloga Lisiane Celete, que irá abordar um pouco desta temática da depressão. Ela que é profissional da área da saúde mental. Então nós queremos acolher a cada um de vocês que nos acompanham, aqueles que acompanham aqui ao vivo agora e aqueles que irão ver este vídeo. Lembrando que os vídeos dessa semana todos estarão disponíveis no YouTube da Missão Koinonia. Você pode procurar o perfil, o canal da Missão Koinonia, que nós estamos inaugurando esta semana com estes vídeos. Missão Koinonia no YouTube. Eu quero agradecer desde já a todas as pessoas que estiveram por aqui conosco, todas as pessoas que partilharam conosco neste momento de reflexão, neste momento a qual nós estamos vivendo do Setembro Amarelo, que é o mês internacional da valorização da vida. E a Missão Koinonia se propõe a, nesta semana, refletir, pensar, rezar por todas as pessoas que vivem o sofrimento emocional. Quero dar início, então, como diariamente, com uma prece, pedindo a luz do Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre a vida de todos aqueles que passam pelo sofrimento emocional, todas as pessoas depressivas, todas as pessoas que pensaram, tentaram ou, infelizmente, conseguiram cometer o suicídio. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísses os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então eu vou chamar a nossa irmã e amiga Lisiane Celete. Ela que é psicóloga e logo mais vai se apresentar também para nós. Quero agradecer a sua presença, a sua companhia, quero agradecer por estar aqui. Se você quiser, poderá enviar alguma pergunta e nós faremos a esta nossa convidada de hoje. Olá, minha irmã, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, uma alegria, um prazer estar com você.
Eu quero agradecer desde já a sua disponibilidade e simplicidade em aceitar esse nosso convite para discutirmos um pouco sobre esta temática tão necessária para os nossos tempos, né? Com certeza, nossa, e estamos num mês propício, não é? Para falarmos disso. E precisamos mesmo trazer luz para as pessoas, para identificar se tem um sinal de depressão, prevenir. Nós precisamos, na verdade, que bom se nós pudermos prevenir, não deixar que as pessoas cheguem nesse estado tão sofrido, né? Essa dor na alma, né? A depressão, ela é uma dor na alma. Ela é muito mais do que apenas um sintoma físico, né? Ela nos rouba muito. Ela nos rouba de nós, né? Ela nos tira de nós mesmos. Então, é uma alegria poder estar aqui, estar com vocês, trazendo luz, ajudando, partilhando daquilo que eu sei, daquilo que eu estudo, não é? Muito bem. Eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo e eu acho muito interessante essas histórias das lives, né? Porque aproximaram tantas pessoas e fazem com que nós tratemos de assuntos às vezes tão complexos ou até mesmo inacessíveis de uma maneira tão simples e tão próxima. Então eu gostaria de iniciar como iniciamos todos os dias. Quem é Lisiane Celete? Ah, então eu sou psicóloga, né? Eu sou casada, tenho 4 filhos, já são adultos, o mais novo tem 17 anos, 19, 21 e 26 anos. Olha só, Eu sou especialista no método, na metodologia ADI-TIP, que se chama Abordagem Direta do Inconsciente, que trabalha a causa dos problemas, a causa dos sintomas. Não apenas os sintomas, nós queremos tratar a causa, a raiz. Tenho formação em logoterapia e também terapia cognitivo-comportamental. Faço mestrado em teologia, eu estudo e pesquiso uma filósofa chamada Edith Stein, e eu estudo a empatia. Então, é isto um pouco sobre mim, sou psicóloga aí há 24 anos. muito bem, que excelente. Eu tive a graça de fazer o ADI, né, em Hum, Belo Horizonte. E esta obra hoje que nós temos, a Missão Koinonia, é um dos resultados do ADI na minha vida, né? olha, que É. graça! Essa obra é um dos resultados do ADI. Até essa semana mesmo estava conversando com a Jaqueline do ADI, Uhum. Horizonte, e ela estava perguntando da caminhada, da missão e etc. E eu estava dizendo para ela, né, como nós estamos dando os passos. A nossa missão tem 3 anos de fundação e nós temos o carisma fundacional é através da misericórdia divina aliviar o sofrimento e infundir vida. Esse é o Olha, carisma fundacional. Mas o nosso objetivo social é lutar no combate da depressão e pela erradicação do suicídio. Nós somos, se não o único, talvez o segundo carisma no Brasil que trabalha diretamente com este propósito da depressão e do suicídio. Claro, hoje as nossas ferramentas são a espiritualidade, né? Mas nós almejamos muito com o tempo irmos fazendo parcerias, irmos crescendo para que também toda a parte profissional, técnica possa fazer parte deste carisma. E o ADI, né, apenas fazendo uma introdução, o ADI entrou na minha vida num momento muito delicado, num momento
de crise vocacional depois de quase 15 anos de vida religiosa consagrada, aonde eu precisava tomar decisões muito sérias. E foi o momento da minha vida onde eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu pertencia a um instituto de vida consagrada que infelizmente deixou de existir e eu precisei retomar, né, a minha caminhada de uma outra maneira. Então nasceu a Missão Koinonia em Curitiba há 3 anos. E que bom poder estar aqui e dizer, né, para alguém que aplica o método ADI que na minha vida salvou não só a minha vida, mas também a minha vocação. E Santa Edith Stein, nós temos um padre muito amigo da nossa obra, que é o padre Francisco. Ele é redentorista, eu não sei se a senhora o conhece. Não? E ele acabou de defender uma tese de mestrado sobre Santa Edith Stein também. Ah, claro que eu Então, conheço. Ele está em Londrina. exato, exato. Sim, sim, sim. Fizemos muitas aulas juntos. A gente até brinca, porque muitas vezes onde ele pôde estar na nossa casa, ele sempre dizia assim, ele chamava a nossa casa de Casa de Nazaré. E aí ele dizia assim, irmão, eu posso ir aí na Casa de Nazaré, tomar um bom vinho e falar sobre Santa Edith? Falei, pode, padre, é claro, será muito bem-vindo. Então eu quero acolhê-la. Qual é o nome do padre? Estão perguntando. Padre Francisco de Lima, missionário redentorista, está trabalhando em Londrina hoje. Quero agradecer a sua presença e quero deixá-la muito à vontade para juntos conversarmos sobre a depressão e desmistificarmos um pouco esta temática. E eu gostaria de abrir esta conversa, se me permite mediar. Depressão é falta de fé? É falta de Deus? É falta do que fazer? É falta de trabalho? Como dizem por aí? É, boa pergunta. Ótimo, ótimo. É, não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum é falta de fé, é falta de Deus, é falta de trabalho, pode até ser falta de alguma substância. Se for falta de alguma coisa, é falta, pode ser falta dos neurotransmissores, pode ser falta das conexões no cérebro, pode ser falta de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, de algum hormônio, pode ser falta de alguma deficiência hormonal, pode ser, às vezes, causa de alguma doença que pode trazer essa dificuldade, pode ser genética, pode vir dos pais, a tendência a uma depressão que os nossos pais tiveram depressão nós temos a chance de 2 vezes a mais ter depressão. Se os nossos avós tiveram depressão, são 3 vezes maiores as chances de nós termos depressão. Então, as causas são muitas, são várias causas que podem estar aí. Traumas, às vezes, pode ser falta de cuidados na infância, falta de amor lá na infância, pode ser fatores mesmo de traumas, abusos sexuais, abandonos, brigas entre os pais. Então, falta de amor, faltou amor, faltou cuidados, faltou presença, faltou confiança, entendeu? Não é a fé que falta, faltam outras coisas que levaram a isto, não é? E assim, existe uma visão muito deturpada, um preconceito com a depressão, né? As pessoas acham justamente isso, que é preguiça. É preguiçoso, não tem vontade de nada, é falta de fé, é falta de Deus. Como é que... Fé é confiança. Fé é eu acreditar em algo. E um dos sintomas da depressão é a desesperança.
eu não acredito mais em nada, eu não consigo confiar em nada. Então a pessoa vai perdendo o prazer pelas pequenas coisas, prazer de estar com as pessoas, prazer nos relacionamentos. Como é que vai ter lugar para fé aí? Não tem lugar para fé, porque a condição química, a condição física, a condição do cérebro da pessoa, ele está debilitado, é que nós não enxergamos, é uma doença que está faltando, geralmente está faltando neurotransmissores. Tem uma deficiência, não produz, como o pâncreas não produz insulina, como a tireoide não produz os hormônios da tireoide, o nosso cérebro também às vezes não está produzindo a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, isso vai gerando um desgaste, uma falta de prazer, uma falta de vontade, uma indisposição. A pessoa não tem energia, sabe? A pessoa não tem pique, a pessoa não tem disposição. Então, não é falta de vontade, é o que a pessoa mais quer é ter vontade. E o que mais atrapalha uma pessoa é quando você diz isso, você não tem vontade, você não se ajuda. Aí isso, ela vai aumentando a frustração, vai aumentando dizem para ela assim, você não se ajuda, você tem que se ajudar, ela não consegue, ela não consegue. Ela precisa de uma medicação, não é? Dependendo e outras intervenções. Mas assim, respondendo de volta à sua pergunta, não falta fé e não falta Deus. Sabe? Talvez falte caridade em quem está em volta. Né? Falte compaixão em quem está em volta. Falte um olhar misericordioso, falte amor, falte paciência, falte virtudes em quem está em volta dessa pessoa depressiva, né? Entende? Eu Então, costumo, eu costumo dizer aqui na nossa obra, a gente recebe, geralmente quando tem alguém com depressão, acaba vindo a família toda para o atendimento. E quando eu ouço algo desta forma, afirmações desta pergunta que eu lhe fiz, eu digo apenas uma coisa: não fale de um sofrimento que você não passou, não fale de uma dor que você não sentiu. E porque eu vivi na minha história 3 anos num processo depressivo terrível. E que graças à espiritualidade, sim, mas muito graças ao trabalho profissional de terapeutas, de medicamentoso, que às vezes a pessoa também, doutora, muitas vezes fala isso, né? Ah, não, eu vou para a igreja e Deus vai me curar. Nós sabemos que ele tem o poder, mas como fazer com que a pessoa compreenda que o processo medicamentoso, o processo terapêutico é muito necessário? Porque nós, até mesmo engatando aí duas perguntas, né? Primeiro, como identificar que é depressão? Né? A senhora nos deu agora há pouco vários fatores, mas como eu identifico que é algo natural, é um sentimento de tristeza natural que vai passar, e quando identificar que isso já está no campo da doença depressão? Posso afirmar, depressão é uma doença e por ser uma doença precisa de tratamento profissional? é uma doença. Precisa de tratamento profissional, precisa de terapia, precisa de medicamento. A medicação, ela tem um efeito em torno de 30% a 40% na melhora. E precisa se completar isso com a terapia, porque a medicação, ela tira o sintoma físico. Medicação é para tirar o sintoma. Aí, depois, com a psicoterapia, a pessoa vai trabalhando aquelas coisas negativas, se vendo de outra forma, buscando um autoconhecimento profundo, resgatando a autoestima, encontrando um sentido de vida, que eu acho que é importante depois nós falarmos sobre o sentido da vida, sobre um propósito de vida também, que isso ajuda muito no combate à depressão, né?
Então, ela é uma doença, é algo que o organismo não está produzindo substâncias suficientes para deixar a pessoa com energia, com vontade, porque a depressão, por exemplo, tem sintomas do humor. A pessoa fica triste, fica sem prazer, ela fica irritada, ela tem estupim curto, ela se irrita com facilidade. Socialmente, os relacionamentos perdem a atração, ela não tem atratividade, ela se isola, uma tendência ao isolamento. Ela tem uma indisposição também. Então, tudo isso gira em torno do humor, da vontade, da disposição, da energia também. Aí vem os sintomas no pensamento. Pensamentos de autocrítica. Ah, nada vai dar certo comigo, eu não presto para nada, eu sou um burro, eu não vou para frente, eu não consigo, eu não sou capaz, isto não é para mim. Então, os pensamentos giram em torno disso, uma desesperança, nada vai dar certo, não adianta eu tentar, não, nem vou tentar porque não vai dar certo. Né? Então, esses pensamentos, aí às vezes pensamentos que é melhor, se eu morrer seria melhor, se eu morresse tudo ia se resolver, como ideias suicidas, às vezes não quer dizer que a pessoa planeje um suicídio, não, só dela pensar em morte, só dela pensar, se eu morresse eu terminaria com esse sofrimento, se eu morresse ninguém mais ia sofrer, isso é um pensamento depressivo. Quando ela encontra na morte uma solução, mesmo que seja uma ideia. Aí a pessoa diz assim, não, eu penso, passa isso na minha cabeça, mas eu nunca ia fazer isso. Não pode não ter coragem de fazer, mas pensa. Então o pensamento, a gravidade, pensou e fez é igual. Não tem diferença, sabe? Passou pela cabeça já é grave. Às vezes a indecisão, pessoas indecisas não conseguem tomar decisão. É um conjunto, não é? É uma série de sintomas. Aí vem os sintomas físicos, aquilo que a gente sente no físico. Insônia, ou muito sono, ou pouco sono. Problemas de apetite, ou não come nada, ou come demais. Uma sensibilidade à dor. A pessoa com depressão fica mais... Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus seja a vossa força. Estamos aqui então tentando retomar a conexão com a doutora Lisiane Celete e tivemos uma dificuldade de áudio, eu não estava a ouvindo. Peço desculpas a cada um de vocês e vamos retomar aqui e tentar melhorar esta conexão. Muito bem, vamos, agora eu consigo ouvi-la. Certo, deu certo? Está me escutando? Muito obrigado pela paciência. Imagina, acontece, né? Faz parte, a tecnologia é assim, né? Nós, até o momento onde eu vi, é onde a senhora estava dizendo sobre o processo medicamentoso, que é uma doença sim, e que precisamos dessa ajuda, da terapia, e depois estava falando dos sentimentos e dos pensamentos de morte, quando os pensamentos também são de morte, não propriamente dito do suicídio, de planejar, mas se eu morrer seria melhor. Isso. Pensamentos de menos-valia, né? De autocrítica, aquela pessoa muito crítica, que se critica demais, que não tem esperança, uma desesperança,
um pessimismo, nada vai dar certo, não adianta isso, não adianta aquilo, não resolve. Uma pessoa muito pessimista, pensamento muito negativo, uma negatividade muito grande, sabe? Não acredita em nada, nas pessoas, não acredita em Deus. Por isso que não tem como ser um problema de fé. A pessoa, ela está traumatizada, ela está é o cérebro dela que não está num funcionamento adequado a nível dos neurotransmissores, né? E aí tem os sintomas físicos. Então tem os sintomas do humor, né? Que é os sentimentos nossos, os pensamentos que também ficam afetados, sentimentos e no físico. Nós temos insônia, problemas de apetite, problemas de um cansaço, uma fadiga, a pessoa está sempre cansada, porque ela não tem energia, ela não tem pique para fazer as coisas. Ela tem muita dor, ela fica muito sensível à dor, dor Sim. física mesmo, sabe? Então, como é que se identifica uma depressão? Tem que ter pelo menos 5 desses sintomas no pensamento, um humor deprimido, assim, um humor, a pessoa não tem vontade, uma pessoa sem interesse pelas coisas, insônia, apetite, não tem vontade, ou não dorme, problema de sono. Então, assim, numa frequência aí de 3 a 4 semanas, com esses sintomas já é um sinal de depressão. Então, já precisa ficar atento e buscar ajuda. Sim. A partir do momento em que eu identifico isso, como eu devo buscar essa ajuda? A que tipo de profissional? O psicólogo é a porta de entrada para me ajudar nessa identificação, ou propriamente dito, o psiquiatra, ou outro profissional, ou eu procuro o padre da minha paróquia. Estou me sentindo mal, estou identificando esses sentimentos. A quem devo recorrer? O ideal é procurar um psicólogo ou um médico. Ele pode ir direto para um médico psiquiatra, às vezes pode ir num outro médico e o médico encaminha para um psiquiatra ou encaminha para um psicólogo, ou vai direto no psicólogo e o psicólogo vendo a gravidade, o grau dessa depressão, os prejuízos que essa pessoa tem, que ela está tendo no dia a dia, nas atividades, os prejuízo no trabalho, na concentração, ela não rende, ela não consegue estudar, ela não consegue se concentrar, ela só fica na cama, ela não sai da cama. Aí o psicólogo também, percebendo a gravidade, vai encaminhar, deve encaminhar para um médico psiquiatra, né? Então, assim, geralmente, se for num padre, pode ir num padre, num pastor, ele é obrigado a encaminhar essa pessoa para uma ajuda profissional. Precisa de ajuda profissional, ele não pode trabalhar no nível da fé só, né? Porque aí é uma negligência, estaria negligenciando um problema de saúde. E é grave, não é? Porque justamente algo negligenciado vai piorando, piorando até que chega no suicídio. Então, o problema é que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de ir direto para o psiquiatra porque tem muito preconceito, né? Porque as pessoas dizem que o psiquiatra é médico de louco, sabe, né? E que Sim. o psicólogo também eu não tô louco para ir no psicólogo. Não, hoje eu diria assim, pessoas com problema de transtornos mentais, de demência, de loucura mesmo, isso deve ser aí, eu acho que não deve chegar na população nem 2%, sabe? Em problemas mesmo de loucura. O que acontece, né? O nosso cérebro, ele não está preparado para essa demanda de informações que nós temos hoje. O nosso cérebro, o DNA do nosso cérebro ainda é lá de 60 mil anos atrás. Então, o que você fazia lá? Só se cuidava, só se protegia dos animais ferozes, se alimentava, guardava energia. Hoje não, hoje as pessoas estão conectadas 24 horas, é informação, é leitura, é uma série de exigências e de demandas que o nosso cérebro não está pronto para isso, não está de acordo com a tecnologia. O cérebro, ele não evolui,
nessa rapidez. Então, assim, ó, quando nós temos energia, irmão, para vivermos 100 anos. Só que as pessoas gastam, chega nos 30, 40 anos, a energia já esgotou toda a energia. Esgotou, o organismo não produz mais serotonina, não produz mais dopamina, não produz mais noradrenalina por uma exaustão de trabalho, de fadiga, é um combustível, vai acabando o combustível. Daí o motor não funciona se não tem combustível, não é? Aí, isso então assim, o psicólogo, o que vem? Daí vem a ansiedade, aí vem a angústia, aí vem sensação de inadequação, uma sensação de que não vai dar certo, medos. Eu diria que são sintomas da vida moderna. Então, Sim. hoje o psicólogo e o psiquiatra mais atendem pessoas com sintomas da vida moderna. E daí essa vida moderna, essas frustrações, esse desgaste, exaustão física, exaustão emocional, muito trabalho, muitas coisas ao mesmo tempo, acaba desencadeando ansiedade e depressão. Porque às vezes a pessoa já tem uma predisposição. E a exaustão gasta serotonina, gasta dopamina, gasta noradrenalina e vem a depressão, porque ela já tinha uma predisposição. Às vezes um trauma desencadeia momentos difíceis, situações difíceis, crises. Esse momento da pandemia pode ser um gatilho para despertar medos, para despertar uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, entende? Então, assim, a pessoa não tem problema, ela não é louca, ela não tem um problema de demência, ela não está rasgando dinheiro, vamos dizer assim, ela está angustiada, ela está triste, ela está ansiosa, ela está preocupada demais, ela não tem vontade, ela não tem energia. É totalmente diferente de loucura. Então, às vezes, as pessoas não procuram ajuda por uma questão de preconceito, né? Até de ignorância no sentido de não conhecimento do que realmente é um profissional. Tanto o médico que vai cuidar e vai dar a medicação correta para equilibrar essas substâncias, esses neurotransmissores, né? E o psicólogo que vai ajudar a organizar os sentimentos, a organizar os pensamentos, a se reposicionar diferente das situações difíceis. Eu tenho falado muito, irmão, assim, tem situações na nossa vida que a gente não muda, não tem como mudar. Nós não conseguimos mudar as pessoas, a gente não consegue mudar um sistema econômico, a gente não consegue mudar um tempo, não consegue mudar, às vezes, uma doença, uma morte, mas aqui dentro de nós podemos mudar. Eu posso pensar diferente, eu posso me posicionar diferente diante das situações que eu não gosto. Entende? Então a terapia é para ajudar nesse reposicionamento, nesse olhar com outros olhos, nesse olhar, pensar diferente aquela situação, se olhar diferente para dentro de si, né? Se olhar com amor, se conhecer, autoconhecimento. Às vezes a gente carrega ideias, sentimentos negativos que não é a nossa verdade. Né? Então existe muitas vezes uma imagem distorcida de nós mesmos. E a gente fica alimentando aquela imagem distorcida, sabe? Claro, tem traumas também que geram depressão, às vezes tem adultos que já vieram depressivos desde a infância e não conseguiam identificar que aquilo era uma depressão. Às vezes sentimento de inferioridade, medo de se expor em público, tudo isso às vezes pode ser um sinalzinho de depressão. Essa era uma das perguntas e que faço junto com outra pergunta que alguém enviou aqui no início da transmissão. Quem pode ser acometido pela depressão? Né? Quais os tipos de pessoa? É um tipo específico ou qualquer ser humano que vive e respira pode ser acometido pela depressão? E a segunda pergunta é, ela tem cura? Qualquer pessoa tem depressão. Criança tem depressão, adolescente tem depressão, só adulto, jovem adulto.
hoje a idade que mais se tem depressão é dos 10 aos 19 anos, onde está a incidência muito alta de depressão nos jovens, sabe? Então, todos nós podemos ter depressão. Tem, assim, a prevalência dos estudos, das estatísticas mostram que a faixa etária mais propensa à depressão é na terceira idade, justamente porque vão havendo um desgaste, nós vamos perdendo vitalidade, o cérebro vai parando de funcionar, assim, com o envelhecimento, não é? Então, vai debilitando os hormônios, vamos precisando repor hormônios, fazer reposição hormonal. E assim também os neurotransmissores. Muitas vezes tem que estar repondo alguns neurotransmissores. Mas se tem cura, tem depressões, às vezes, assim, que a pessoa, não posso dizer em cura, às vezes ela melhora muito os sintomas dela, mas ela talvez possa precisar tomar alguma medicação para o resto da vida. Isso não são todas as pessoas, né? Mas ela tem cura, dá para curar uma depressão, e tem outras que às vezes é uma questão que ela já... O organismo dela, por exemplo, pode ser que não produza sozinho serotonina. Então tem que colocar a serotonina, né? Às vezes não produz a dopamina, tem que colocar a dopamina. E assim, mas ela tem uma vida normal. É possível ter uma vida normal. Normal, sem nenhum sintoma. Medicação não é para trazer sintoma, não é para trazer efeito colateral. Pode ter um sintoma de um efeito colateral nas primeiras semanas, assim, na primeira semana que está tomando a medicação. Às vezes pode ter um pouco de náusea, pode ter um pouco de dor de cabeça, mas é a adaptação da medicação. Medicação é para tirar sintoma. Aí você entra com a terapia. E às vezes não é tão fácil acertar a medicação. Então, cada organismo reage de uma forma. Às vezes tem que ter um pouco de paciência até acertar exatamente qual é a substância que aquele corpo está precisando, sabe? Então, também é algo que exige paciência de todos nós, assim. Mas a medicação correta tira sintoma. Tira sintoma. Ótimo. E eu posso dizer que muitas vezes a família de alguém em depressão também precisa de tratamento, também precisa de terapia, porque assim como o dependente químico, ele cria codependência em seus familiares, o depressivo também não pode desenvolver algo semelhante a tal ponto em que os próprios familiares, por não terem conhecimento e domínio da área, continue adoentada. Então, seria correto eu dizer assim, doutora, mas vamos tratar o indivíduo, mas também a família seria interessante receber o tratamento? Com certeza. Porque, às vezes, tem um sistema rodando naquela família que pode estar alimentando a depressão também, né? Então, às vezes, precisa rever alguns comportamentos, algumas falas, sabe? Orientar essa família. Às vezes é uma negatividade, é muita briga, às vezes é muita discussão, às vezes é muita agressividade. Então, por exemplo, criança e adolescente tem que ter um acompanhamento, sim. A família tem que mudar atitudes dos pais, modificar a forma de tratamento. Porque às vezes eu faço, o terapeuta faz algo, o médico faz outro e a família desfaz. Não é? Então, assim, a gente perde força, sabe? Então precisa nesse sentido, porque às vezes o sistema pode estar alimentando ou levando aquela pessoa a piorar, a negatividade, a agressividade, o jeito que você fala, o jeito de colocar as coisas. A pessoa está lá tentando reagir com a depressão e alguém vem e diz: pô, mas você não presta mesmo, você é um vagabundo, você é um preguiçoso.
Aí é o pai e a mãe brigando, é o pai e a mãe discutindo, é o pai traindo, é o pai bebendo, é o pai. Entende? Então tem uma série de coisas que tem que haver mesmo. Às vezes é uma terapia, uma sessão, pode ser uma consulta, para uma orientação. A gente chama isso de psicoorientação, né? Uma psicoeducação. Então precisa Eu, mesmo. eu quero aproveitar esses nossos últimos minutos aí e falamos, eu acredito que falamos bastante sobre a depressão, mas não fugindo disso, diante de uma pesquisadora de Edith Stein, não podemos deixar passar batido, né? Então eu gostaria que a senhora pudesse partilhar um pouco conosco sobre essa realidade, a questão da empatia e depois engatilhando no sentido da vida, porque um dos nossos maiores projetos, o nosso primeiro projeto na missão é um projeto chamado Ombro Amigo, Oh, que é a escuta social e sigilosa de qualquer pessoa que queira conversar, desabafar, receber uma oração ou não, ou simplesmente para ser ouvida. Esse é o nosso maior projeto. Em consequência desse projeto, nasceu o projeto Cuidar de Quem Cuida, que é o hoje temos também para os homens, mas o que mais se desenvolveu é o retiro de cura interior para as mulheres. E que nós usávamos este nome, retiro de cura interior, mas começou a abranger tantas pessoas, até mesmo não católicas, que nós então demos o nome de cuidar de quem cuida. Uma linguagem que eu uso aqui, doutora, que a mulher, embora eu seja homem, o cofundador da missão seja homem, nós temos um amor, um carinho, um olhar muito voltado para a mulher. Eu digo que pelo menos 50% do irmão Charbel é mulher, porque as mulheres que passaram pela minha história foram muito marcantes para a minha construção, para a minha edificação de vida. Então, eu tenho esse olhar para as mulheres, porque eu digo assim, que mulher, às vezes, é como uma esponjinha, que suga, suga, suga depois, e acaba se acumulando muita realidade, muita dificuldade. E nesse projeto nós começamos com os homens, para que os homens desenvolvam a empatia, de tentar compreender todo o sofrimento que a mulher traz consigo, muitas vezes não porque ela quer, mas porque é próprio do feminino, sugar, próprio da maternidade, do querer cuidar de todo mundo, do não querer cuidar às vezes porque ela quer, mas porque é próprio dela, quando vai ver já está cuidando, a vizinha fala do filho que está doente e ela já começa a rezar pelo filho da vizinha e então assume esse cuidado também. Dentro disso, que a senhora poderia contribuir conosco sobre Santa Edith Stein, como pesquisadora dela, sobre a questão da empatia, sobre a questão do trabalho com a mulher também? Porque Santa Edith é uma mulher magnífica, né? com certeza absoluta, sabe? Eu estou conhecendo ela cada vez mais, assim, e tenho me apaixonado mesmo por ela. É uma grande mulher, verdadeira, sensível ao máximo, assim, uma sensibilidade incrível. Mas eu teria muitas outras coisas para falar sobre a depressão. Gostaria, eu fiz um esquema também aqui para mostrar quando os tipos de depressão, né? Mas daí deixamos para um outro momento também. É, a missão de vocês não termina em setembro, né? A missão de vocês é permanente, então não vai faltar oportunidade para falarmos sobre os tipos de depressão, né? Até para ajudar as pessoas a entenderem, porque tem uma depressão que se chama distimia, né? É um sintoma leve de depressão e que às vezes a gente acha que tem que ser uma depressão profunda e às vezes o distímico é uma pessoa depressiva crônica, é aquela pessoa chata, aquela pessoa
ranzinza, que só reclama, que nada tá bom, que se isola, que não quer sair, sabe o estraga prazer? Isso às vezes é Como diria a minha avó no interior, aquela pessoa purgante. isto mesmo. Então é uma depressão e que se chama distimia. Ela não é uma depressão profunda, traz prejuízos, principalmente nos relacionamentos, né? Mas ele não chega no fundo do poço, mas ele é uma constante, sabe? É um humor deprimido, é mais um humor, assim, a pessoa é chata, a pessoa tá sempre fechada, reclamona, nada tá bom. Isso se chama distimia. Mas enfim, nossa, eu fiquei muito contente com essa sua sensibilidade às mulheres. Você sabe que hoje às 19h30 eu tinha uma live sobre. Faz um mês mais ou menos que nós temos feito com a Neide Gerber uma live sobre mulher, falando só de aspectos da mulher. E o de hoje era uma mulher num espelho e perguntando o que eu sou o reflexo do quê? O que eu reflito como mulher? Qual é o meu reflexo, né? Então, de resgatar a essência da mulher e ajudar as mulheres a encontrarem o verdadeiro reflexo. Qual é o seu verdadeiro reflexo? O reflexo da sua essência, da sua interioridade. Porque nós mulheres carregamos muitos sofrimentos atuais, do passado, dos antepassados, não é? E tem uma certa confusão, uma certa mistura de sentimentos, de dores, de traumas, de cultura, e que acabam atrapalhando a mulher de viver na essência dela, de viver na originalidade dela, né? Qual é a vocação original da mulher? O homem tem uma vocação original do ser homem. Qual é a vocação original do ser mulher? Quando eu estou de acordo com a minha natureza feminina, né? Então, que o nosso papel de mulher é a sensibilidade, é fazer o amor circular. E é por isso que a mulher acaba, claro, absorvendo muito as coisas, sabe? Mas eu fico muito contente, assim, de vocês terem também no carisma de vocês esse desejo de resgatar a essência, de resgatar a mulher, de ajudar os homens a compreenderem as mulheres. Né? As mulheres também precisam compreender os homens, mas é algo que me chama muito a atenção, sabe? Eu acho que nós precisamos, talvez, num momento desses, também refletirmos sobre as consequências do feminismo na mulher, porque o feminismo está roubando a mulher da essência dela e ela não está conseguindo compreender. Um movimento feminista é uma coisa, o feminismo é outra, né? Um Sim, movimento feminista que resgata a essência e os direitos das mulheres em igualdade em termos de direito é uma coisa. O feminismo em competir com o homem, em entrar no lugar do homem, em humilhar o homem, em pisar no homem, em abafar o homem, isso vai contra a natureza feminina. sim. Então é isso que nós precisamos para resgatar a mulher, sabe? Nós precisamos ajudá-las a entrar na essência delas. E às vezes elas estão sofrendo porque elas estão indo contra si mesmas, contra si próprias. E também é um motivo de depressão, sabe? Por quê? Porque daí atrapalha o sentido da vida, o propósito da vida dessa mulher, né? Mas enfim, falando um pouquinho da empatia, né, de Edith Stein, é porque a empatia é a entrada para o outro. É pela empatia que eu entro dentro do outro e a empatia é eu me encontrar dentro do outro, justamente porque eu reconheço a dor do outro, uma dor que eu já senti. Então, a dor do outro ganha eco dentro de mim. Ou a alegria do outro é uma alegria que eu também já vivi. Então, por exemplo, a pessoa passa num vestibular, por exemplo, é uma alegria, eu já experimentei um pouco dessa alegria. Não só do vestibular, mas eu quero dizer uma alegria de uma vitória. Eu não preciso ter passado no vestibular, mas o significado daquela alegria pode estar dentro de mim.
Então eu reconheço a alegria do outro se ela já está em mim. Eu reconheço a dor do outro se eu já vivi essa dor. Então eu já tive muitos sofrimentos, muitas dificuldades também. E assim, eu agradeço a Deus por elas, porque hoje eu posso entender a dor do outro, sentir a dor do outro. Como você disse no começo, se você nunca sentiu a dor da depressão, não fale nada. Não dê nenhuma opinião, porque se você não sentiu, você não sabe o que é a dor do outro. Você não sabe o que é uma dor da depressão. Então, a empatia não é apenas eu me colocar no lugar do outro, mas eu sentir com o outro. E às vezes é eu também me encontrar nos meus valores dentro do outro. Às vezes a gente se empatiza tanto com uma pessoa porque eu me vejo nela, os meus valores estão nela. Eu posso encontrar a sensibilidade, a compaixão, um amor verdadeiro por Deus. Eu encontro, a fé dela é parecida com a minha fé. Então a gente também se reconhece no outro nas coisas boas, sabe? Então, essa é a empatia de Edith Stein. E é aí que eu me constituo como pessoa. É nesse encontro com o outro que eu me torno quem eu devo ser. É ali que eu me realizo como pessoa no sentido assim, eu sou real, eu existo, eu estou aqui para isto. Então, eu me reconheço como pessoa na minha vocação quando eu estou com o outro. Nessa vivência com o outro, sabe? É esse o meu estudo em Edith Stein, é isso que eu busco nela, né? Como a empatia como a porta para a entrada no ser do outro. Que lindo isso, né? É. Aham. Lindo isso. E eu acho que isso tem tudo muito a ver mesmo, né? Com a temática depressão, né? E como uma doença do século, como previa a Organização Mundial de Saúde para o ano de 2020, né? E com tantas realidades, sabe, doutora, que nos últimos 2 anos, no Brasil, eu não sei se a senhora tinha conhecimento desse dado, por morte de suicídio, foram 24 padres no Brasil. E eu acho uma lástima, uma pena, uma impotência muito grande quando nós perdemos alguém por causa de uma dor emocional. E as pessoas precisavam desenvolver mais a empatia, né? Porque às vezes a pessoa até dá sinal de pedido de socorro, mas por não termos a empatia, por não termos um pouco de misericórdia nos ouvidos, no olhar, nós acabamos desconsiderando esses pedidos, esses gritos de socorro e acabamos perdendo alguém simplesmente por causa de uma dor, né? Não é simplesmente no sentido pejorativo, que não significa nada, mas que é algo que poderia ter solução, poderia ter sido ajudado, poderia ter sido salvo uma vida se nós tivéssemos estendido as mãos apenas, ou os ouvidos, ou o coração para amar, né? O nosso lema de missão é justamente para nós que somos católicos, conhecemos aquela música do santo que é tão antiga na igreja e nós assumimos como lema para a missão que é que o reino de amor se estenda sobre a terra. Eu acho que a melhor forma da gente amar alguém é respeitando, né? Respeitando a sua história, respeitando a sua dor, respeitando as suas dificuldades. E quando nós estendemos, fazemos o reino de amor acontecer a partir de nós, a partir da nossa casa, então as pessoas sofrem menos. O sofrimento fará parte da vida humana sempre, Uhum. mas o sofrer menos ou sofrer sendo amado, eu acho que tem uma diferença muito grande nas nossas vidas, não é mesmo? Com certeza absoluta, você falou uma coisa importantíssima, sabe?
Eu acho que as pessoas, para chegarem num suicídio, é porque, desculpa falar, houve uma negligência. Assim, alguém não teve esse olhar empático. A pessoa, assim, ela dá sinais. Ela dá sinais assim, olha, a dor de alguém que perdeu alguém pelo suicídio, ela é uma dor assim, olha, eu não sei nem explicar, porque é uma dor de impotência, é uma dor de que a pessoa fica calculando os segundos, os minutos, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, mas ela não me deu sinais, mas ela isso, sabe? É uma dor interminável, assim. A morte já é algo difícil, né? Um mistério para todos nós, traz uma dor, mas essa dor do suicídio, sabe? Ela é muito. E assim, me preocupo muito com as crianças e com os jovens, sabe? As crianças já estão pensando, já estão planejando morrer. E assim, o que acontece hoje? Essa questão do celular, da internet, ela está escondendo muitas depressões. Porque, assim, as pessoas acham, não, é coisa de adolescente, não sai do celular, não sai do computador, só fica jogando, não sai do quarto. Ah, é a pandemia, entendeu? Então, ali tem muita depressão escondida. E essa depressão, ela está sendo camuflada por um momento, coisas de adolescente. E às vezes ele está lá no celular planejando a morte. Está estudando como você faz um nó para se enforcar. Está estudando como fazer para tomar tal e tal e tal remédio. Está estudando como que vai para uma ponta. Enfim, sabe? As pessoas... agora você falou dos padres, também lembrei de um padre que me disse, olha, eu fui na ponte para me jogar. E aí, cheguei lá na ponta e não tive coragem. Não tive coragem de me jogar. Então, assim, é muito triste, né? Eu acho que nós não poderíamos. Todo cuidado assim, é melhor errar por excesso com alguém que não está bem do que por falta. Então, nós temos que estar atentos, temos que estar olhando para as pessoas, perguntando, cuidado com, às vezes, o respeito humano, mas ele quer ficar sozinho, mas está muito sozinho, já está 1 semana, 3 semanas sozinho, só fica no quarto. Então, não está certo, não está certo. Busque ajuda, leve no médico, leve no pediatra, leve no psiquiatra, leve em algum lugar. Não fica esperando. Depois, não adianta. A dor é muito grande, sabe? Nós não podemos perder as pessoas assim. Nós não podemos. Eu sinto tanta alegria quando eu lembro das pessoas que chegaram no consultório, assim, que já atendi muita gente, assim. Eu tenho uma história de um homem que ele se deu um tiro e a bala desviou o coração, mas furou pulmão, fez um monte de coisas, assim, sabe? Mas hoje eu tenho uma grande alegria. Chegou no meu consultório, assim, era um papel, não tinha cor, não tinha nada, mal andava. Aí falaram da nossa terapia e ele saiu do hospital e veio para o consultório, sabe? Com curativo, com tudo assim. É tão lindo resgatar a vida, é tão lindo fazer a pessoa voltar a querer viver, sentir gosto pela vida, sabe? Vale a pena. Se você não tem um cuidado, não tem um respeito humano com essas pessoas, que você vê que tem um sinal, corra. Peça ajuda. Ah, não quer? Vamos, você é obrigado a ir. Vou te levar no médico, vou te levar na terapia, vou te levar no padre, vou te levar no pastor. Não interessa onde que vai levar, tem que levar, tem que mexer, tem que sair. É melhor errar assim do que ficar depois pensando o que eu devia ter feito, por que eu não fiz, por que eu não corri. Então tem muita gente assim com sintomas de depressão que hoje o celular, a internet estão camuflando. Tem muita criança depressiva e muito adolescente e jovem depressivo, escondido nas redes sociais. Então, não é fácil, como o senhor disse, tem que ter um caminho da família também. Porque depois que entra para um outro lado, assim, parece que depois que entra para uma escuridão, puxar para o lado de cá não é fácil, mas não é impossível.
Vocês devem acompanhar muitas pessoas assim e sabem, não é? É um Nós, trabalho exigente, mas é possível, sim, dá para salvar muita gente. nós, infelizmente, perdemos uma coroinha de uma paróquia onde eu trabalhei no ano passado, de apenas 19 anos, para o suicídio e que após a polícia acessar o seu celular, viu que ela tinha pesquisado no Google as formas de fazer nó em corda e como se enforcar. E isso traz para nós, né, uma reflexão tão profunda, uma dor tão profunda, é uma vida, gente, que foi perdida. Quando nós pensamos nessa live, nessa semana, né, a proposta dessa semana era, até colocamos o nome, Semana de Oração, porque eu acredito muito que a oração, ela não pode ser, eu até digo aqui, eu não posso receber uma pessoa numa situação dessa, rezar o Pai Nosso na cabeça dela e mandá-la embora. Eu tenho que encaminhar, eu tenho que convencê-la de procurar um profissional, eu tenho que convencê-la de que ela precisa de ajuda, de que ela não está sozinha, de que ela tem que se abrir. E essa oração, ela precisa se tornar vida. E quando nós pensamos no tema, pensamos justamente no tema de Deuteronômio, que é escolhe, pois, a vida. Então, nós queremos até dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, da qual nós agradecemos muito, né? Até a participação de muitos aí, escolha a vida, independente do que estiver passando, né, doutora? Independente do que estiver sofrendo, independente da dor, da história, escolha a sua vida. Mesmo que não a tenham escolhido, escolha você a sua vida, né? Porque a partir do momento que nós nos escolhemos para viver, nós temos a oportunidade de ser feliz, de dar certo. Hoje, antes dessa live, o irmão Marcos, que é cofundador, membro da nossa obra também, ele olhou para mim e falou assim: irmão, você vai fazer essa live com essa camiseta de desenho animado? Falei, vou, porque eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz e até mesmo quero agradecer aqui publicamente a Silvia Zampar, que foi a que fez esta ponte entre nós, né, para que a gente estivesse aqui. Então eu agradeço de coração mesmo a Silvia, que é uma família que nós amamos muito, muito, muito a nossa obra, os nossos membros têm um carinho e um respeito muito grande por eles. Doutora, eu não quero mais tomar o seu tempo, Não mas tem problema. O tempo é seu. nesses últimos minutos eu quero deixar aí para a senhora deixar os seus contatos, falar do seu trabalho enquanto profissional, se eu me identifiquei consigo, como procurá-la. Gente, a doutora tem um canal no YouTube que é fantástico, que trata temas complexos às vezes, mas de uma maneira tão acessível e me permita o termo, é tão gostoso ouvi-la nos vídeos, até o sotaque da senhora é muito agradável Oh, que bom. e, e faz Obrigada. com que a gente tenha vontade de assistir cada vez mais. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso. Se eu gostei, como que eu faço para procurá-la? Como que a senhora está atendendo em tempo de pandemia? Como funciona? Sim, nós estamos atendendo, fazemos atendimentos presencial e online. O, como eu disse, a gente trabalha com o método ADI-TIP, que trabalha a causa, não é? Nessa busca do autoconhecimento, da autoestima, do sentido da vida, e desconstruir, desligar, desfazer, desgravar o negativo, as ideias distorcidas, aquilo que não é nosso, aquilo que não é da nossa essência, para ficar a essência, para nós sermos o nosso eu original, o nosso eu verdadeiro. Então eu tenho dito sempre, tudo tem solução, tudo. Não tem o que não tenha solução nessa vida. Claro, a morte não tem solução, mas nós temos solução enquanto estivermos vivos. E a solução está aqui dentro de nós, né?
Nós temos como pensar diferente, como agir diferente, como reagir diferente diante das situações, seja com filhos, seja na área profissional, seja nos relacionamentos, seja na fé. Nós podemos sempre estar melhorando, porque existe uma dimensão dentro de nós que está pronta. Aliás, exatamente isso que Edith Stein também fala. As nossas potencialidades, elas estão prontas, à espera de serem ativadas, à espera de serem florescidas. Nós precisamos florescer essas potencialidades que estão lá dentro. Então, às vezes, certos desafios ou certas dificuldades são para desabrochar o que ainda está escondido dentro de nós. Nós temos que olhar para as dificuldades assim também. Nós temos capacidades de lidar com todas elas. Com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos desafios. O ser humano não sabe ainda quem ele é, a capacidade que ele tem dentro de si. Então, eu convido a todos a me acompanharem, né, no canal do YouTube. Assim, os temas, quem for seguir assim rigorosamente e com muita reflexão, pode fazer uma terapia também com os vídeos, sabe? Ele é um pouco terapêutico também. O canal do Instagram também está ali para ajudar as pessoas, para trazer uma luz, para aliviar os sofrimentos, aliviar as angústias, né? Compartilhem com as pessoas que precisam, dividam com elas, né? Compartilhem os vídeos, tudo, que traz esperança. É para trazer esperança na vida das pessoas e dizer que é possível. É possível mudar a atitude, é possível mudar o pensamento, é possível mudar os sentimentos, é possível amar mais. Nós temos uma capacidade de amar infinita. Então eu me coloco à disposição da missão de vocês, da obra de vocês, o que precisarem, né? Precisamos só fazer algo com um pouquinho de antecedência, tudo, mas eu me coloco à disposição de vocês, o que precisarem. Contem comigo, se alguém precisar, pode me chamar no direct. Nos vídeos do YouTube tem o contato para alguma terapia ou para alguma procura de ajuda, podem entrar por aquele telefone ou aqui no direct do Instagram também. E agradeço também o convite, a confiança, né? E me coloco à disposição também para voltarmos no outro momento, já que essa é a missão de vocês, precisamos falar mais, não é? Tem muita coisa para ser falado. Com certeza, e nós para aprendermos também. Já foi muito saboroso, muito gratificante, né, estar consigo. E quando a Silvia me passou o seu contato e falou a respeito, ela disse assim: olha, você precisa de um profissional humano, e ela é muito humana. Então, Oh! eu quero terminar até usando isso, que é uma frase que eu uso muito quando as pessoas me perguntam: irmão, qual é a igreja boa ou a religião boa, né? Ou, traduzindo, como eu faço para ser santo, né? Eu digo para as pessoas, ser santo ou estar numa religião boa é ser um ser humano verdadeiramente humano e estar em um lugar que me faça ser cada vez mais humano. Verdade, Porque nós cremos verdade. em um Deus humano, né? É. Então, termino com essa frase agradecendo a sua humanidade, a sua simplicidade diante de tantos anos de profissionalismo e também de academias, e de trazer para nós essa temática tão acessível, de uma maneira tão simples. Uhum. Gratidão pelo tempo, pela sua disposição. Que Deus possa abençoar a sua vida profissional, também o seu mestrado e Amém. também toda a sua família. E Amém. espero um dia conhecê-la pessoalmente, será muito bem-vinda na nossa missão. Nós estamos, as nossas casas, por enquanto temos uma, mas a nossa casa se chama Núcleo de Apoio à Vida. E nós estamos aqui em Campina Grande do Sul, a 34 quilômetros de Curitiba, e nós temos esse trabalho, como eu disse, do projeto Cuidar de Quem Cuida, em parceria com o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
em Curitiba, o Padre Celso, nosso diretor espiritual. E esse projeto já passaram 2.000 mulheres. Olha só. Infelizmente, nesse ano de pandemia não foi possível acontecer. As outras edições foram apenas 5 edições, aonde passaram 2.000 mulheres. E eu já quero deixar mais do que convidada para que assim que possível que tenhamos a edição desse evento novamente, a senhora possa estar conosco e com essas mulheres que reunimos em média de 500 a 600 mulheres por edição, para poder trazer para nós toda essa bagagem e conhecimento também. Já está confirmada a minha presença com vocês. Já está Obrigado. certa. Só avisar para colocar na agenda. Muito bem. Receba o meu abraço, me estime mais uma vez. Gratidão, que Deus te abençoe. Tenha um bom descanso também. Amém. Gostei muito de conhecê-lo, viu? Foi um grande Obrigado. prazer, tá? Você também é uma pessoa muito humana, muito amável e que mostra mesmo um lado de Jesus Cristo, não é? Um Jesus que Amém. acolhe, um Jesus que olha com misericórdia, um Jesus que liberta, que quer curar as pessoas. E me parece, assim, o que eu senti é que a sua comunidade, o seu carisma, a sua obra resgata o ser humano, traz o ser humano para a vida, né? Traz vida, e é isso que Jesus Cristo veio fazer, né? Trazer vida, veio libertar as pessoas, trazer o amor, trazer a misericórdia, e eu acho que é isso que vocês estão fazendo aí. Gostei muito também. É recíproco. Que bom. Que Deus abençoe. Muito, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Um Um abraço abraço. em todas as pessoas que estão conosco também. Sim, um abraço. Deus abençoe e bom descanso. Amém, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.